Boa noite, galera! Tudo bem? Uma palestra é simplesmente o ato de alguém estar tão interessado em você ao ponto de pagar para te ouvir. E quando você para de correr atrás das empresas e foca em gerar interesse, as empresas que correm atrás de você. Porque no mercado de palestras, o livro é julgado pela capa. A sua capa está te vendendo ou te desvendendo? Pra quem não me conhece, meu nome é Lucas Lopes, eu sou fundador da Motivação Palestras. Nós estamos agora na Motivação Palestras, como você pode ver no logo ali atrás. Eu também ajudo palestrantes a finalmente serem reconhecidos pela transformação que você leva para as pessoas e faturar mais de 2 dígitos por mês com palestras. E eu acredito que isso é totalmente possível. Os nossos clientes aqui na Motivação Palestras, as médias e grandes empresas, eles pagam em média R$20.000 por palestras. Então por que não? Você é um especialista no tema que você fala e vai cobrar menos de R$10.000 pelas suas palestras. Isso acontece simplesmente porque você não sabe quais são os fatores, os elementos que te afastam das grandes e médias empresas. E por fazer uso desses elementos, mesmo sem saber os elementos que afastam você das médias e grandes empresas, você acaba perdendo algumas oportunidades que você poderia ter. Então, para mim, algumas coisas são muito óbvias. O que afasta os clientes dos palestrantes? O que aproxima clientes, grandes empresas, de palestrantes? Se você conhece, se você já viu o vídeo do Método Nick, que tem lá no nosso canal do YouTube, fica a dica palestrante. Se você não assinou o nosso canal, assina o nosso canal lá que tem várias dicas para você sobre o mercado de palestras. Se você não viu, vá lá ver. Mas se você viu, você sabe que existem 4 níveis de palestrantes. E o nível principal de palestrantes tem clientes correndo atrás dele. Cara, por que você ainda está correndo atrás de clientes? Não é necessário. Não, esse não é o normal. Existe um mundo em que clientes correm atrás de palestrantes e você só precisa saber como pegar o seu avião para esse mundo. Como eu compro um bilhete, aonde eu compro a passagem de avião, de carro, de ônibus que vai me levar para esse mundo onde os clientes correm atrás dos palestrantes. Se você segue o nosso canal no YouTube, se você segue as nossas redes sociais, você todos os dias vê dicas que eu dou para palestrantes sobre isso. Dicas que eu vivo no meu dia a dia, porque eu contrato palestrantes. Eu não sou um palestrante, na verdade eu contrato palestrantes. Então eu sei exatamente o que as empresas buscam em palestrantes e o que as empresas evitam em palestrantes. E isso me chancela para que eu possa vir hoje e fazer uma live para vocês com o tema como fechar mais palestras. E aí, você quer fechar mais palestras? Ou você já está no mundo, no país em que os clientes estão correndo atrás de você? Hoje eu vou te dar uma dica. Antes de te dar essa dica de como fechar mais palestras, entre várias outras, porque esse é um dos fatores que aproximam clientes de palestrantes. Existem vários outros fatores que aproximam. Hoje eu vou falar um. Mas antes de eu entrar nesse tema, antes de eu começar a me aprofundar nesse motivo, nesse elemento que aproxima os clientes, grandes empresas. Quando eu falo de clientes, eu estou falando de médias, grandes empresas. Empresas Great Place to Work, as melhores empresas para trabalhar no Brasil. Antes de eu falar esse elemento que aproxima esse tipo de empresa de você, eu quero te mostrar passo a passo o framework de como você consegue atingir a atenção de um cliente, tá bom? Então tudo começa exatamente isso, na atenção. Se você me segue aí nas nossas redes sociais, você deve estar meio que confuso agora pensando: pera aí, Lucas, para. Você sempre fala e repete em todos os vídeos que palestras são consequências da quantidade de interesse que você gera nas pessoas. Como agora do nada está falando que é atenção? Cara, eu já peguei suas dicas e apliquei um monte de coisa pensando em despertar interesse e agora você está falando em atenção, já está mudando tudo? Calma, tudo. Essa é uma regra, tá? Palestras são consequências da quantidade de interesse que você gera nas pessoas, mas exatamente tudo depende de interesse. A venda de qualquer coisa depende de interesse. Eu tô com um banquinho aqui, ó, para poder sentar e conversar com vocês. Esse banquinho aqui, para vender, depende de interesse. Esse banquinho não vende se ninguém tiver interessado em adquirir esse serviço. E olha só, que louco! Quanto mais a pessoa estiver interessada nesse banquinho, maior é a possibilidade de você vender mais caro esse banquinho.
maior a possibilidade de você vender mais caro a sua palestra. Os palestrantes mais famosos, eles cobram acima de R$20.000 pelas palestras. Olha só, quanto mais interesse eu tenho em um produto ou em um serviço, mais caro eu, vendedor, posso cobrar por esse serviço ou produto. Vou te dar um exemplo. Tá vendo esse Flipchart aqui? Há 2 meses atrás eu não tinha ele, bem no meio da pandemia. E agora? Como eu vou fazer para encontrar o Flipchart, encontrar folha, encontrar caneta, para fazer uma live, por exemplo, essa live que eu estou fazendo agora, se está tudo fechado? Aonde eu encontro isso daqui? É na Calunga. A Calunga está fechada, faz tempo. Faz uns 3 meses que a Calunga está fechada. E agora, como eu faço para encontrar um Flipchart? O meu interesse em adquirir esse serviço é muito maior do que alguém que nem precisa de um Flipchart, do que alguém que até precisa, mas não é urgente. Então, provavelmente, eu pagaria mais caro nesse cara aqui do que alguém que até precisa, mas não precisa agora. Porque o meu interesse em ter isso daqui é maior. Então, eu entrei lá no Mercado Livre, eu entrei na OLX e comecei a buscar pessoas que vendem Flipchart, que estavam vendendo Flipchart usado. E eu encontrei 3 pessoas em São Paulo, capital, perto do lugar que eu moro, estavam vendendo Flipchart. Eu mandei mensagem lá na OLX para essas 3 pessoas. E eu fiquei toda hora olhando na OLX para ver se essas pessoas tinham respondido a minha mensagem. Eu via e demorava 2 horas para alguém me responder. Eu ficava pensando, caramba, eu quero comprar o negócio, porque não me respondem rápido. Perceba, eu queria comprar e eu estava desesperado para que o vendedor conversasse comigo. Como isso é louco, né? Porque quando a gente vai numa loja, a última coisa que a gente quer fazer é conversar com o vendedor. Quando o vendedor chega perto da gente, qual é a primeira coisa que a gente fala? Ah, não, tô só dando uma olhadinha. Ah, eu vou dar uma voltinha e daqui a pouco eu volto aqui. A gente sempre inventa uma desculpa, a gente quer fugir de vendedor. A gente não quer conversar com vendedores. Mas, a partir do momento que a gente tem muito interesse em comprar ou contratar um serviço, a gente quer falar com o vendedor, a gente quer ser atendido, a gente quer o produto e muitas vezes não importa o preço. A mesma coisa acontece com as palestras. O mesmo desespero, a mesma vontade que eu estava de comprar o Flipchart, muitos clientes entram em contato com a gente para contratar Cortella, por exemplo, tá vendo? Muitos clientes entram em contato com a gente falando assim, não importa quanto for, eu só quero uma data dele. Qual data? Tipo, a gente precisa de uma data para poder consultar a disponibilidade dos palestrantes. Qualquer data dentro do mês X. Se ele tiver uma data no fim de semana, pode ser. Se for no domingo, me avisa. Se for no sábado, me avisa. Se for na semana, pode fechar. Olha o nível de interesse que as pessoas têm pelo Cortella. Não importa o preço, não importa o dia, não importa a hora. Eu só quero que ele esteja na minha empresa palestrando. Cara, por que as pessoas não te procuram assim? Então, sim, você precisa gerar um alto nível de interesse nas pessoas e essa é a nossa regra principal. Se você curte aqui as nossas redes sociais, se você me segue no nosso canal do YouTube, você sabe, tá careca de me ouvir falar que palestras são consequências da quantidade de interesse que você gera nas pessoas. Mas eu não consigo gerar interesse em ninguém se eu não tenho a atenção da pessoa. Como eu vou conseguir falar das minhas palestras para alguém? Como eu vou conseguir apresentar o meu material para alguém se eu não conseguir despertar o interesse dela? Se o foco dela não está voltado para mim? Eu não sei se você já conversou com alguém que enquanto você estava falando, a pessoa estava mexendo no celular. Então enquanto você está conversando com a pessoa está aqui. Não é verdade. Você sente que está conversando com as paredes, não é isso? Será que você não está conversando com as paredes hoje, vendendo a sua palestra? Vou falar mais alto, eu não sei se você ouviu. Será que você não está conversando com as paredes hoje ao vender as suas palestras? Será que as pessoas estão voltando a atenção para você? Talvez seja por isso que você não está conseguindo vender suas palestras. As pessoas estão te ignorando enquanto você está tentando conversar com elas. Pode ser que isso esteja acontecendo e esse seja o grande problema. Então, sim, palestras são consequências da quantidade de interesse que você gera nas pessoas. Mas, se você não consegue despertar a atenção das pessoas, voltar o foco delas
para você, você não vai conseguir chamar interesse de ninguém. Você não vai conseguir despertar o interesse de ninguém. Galera, aonde está a atenção das pessoas hoje? Me diz, coloca aí nos comentários. Aonde que está a atenção das pessoas hoje? Em que lugar? A atenção das pessoas hoje está na internet, no digital. Se você, nesse momento agora que você está assistindo essa live, olhar para o lado, desde que você não esteja sozinho, vai ter alguém mexendo no celular. A Natália, que está controlando essa live aqui atrás, ela está no celular. Ela está administrando a live, mas ela está no celular. Se você olhar aí para alguém que está aí do seu lado, a pessoa provavelmente vai estar no celular. Se você está dirigindo numa estrada, o cara paga milhares de reais para estar num outdoor na estrada, e a pessoa lá no banco de trás ou no banco do carona, onde que ela tá? Ela tá no celular, ela não tá olhando para o outdoor, entendeu? As pessoas estão no celular, as pessoas estão no digital, as pessoas estão na internet. Até o motorista do carro que deveria estar dirigindo tá no celular. A atenção das pessoas hoje está no digital, aonde você precisa estar. Se você não está gravando vídeo, se você não está alimentando suas redes sociais, se você não está alimentando seu canal no YouTube, cara, eu nem tenho canal no YouTube, olha o problema. Você não está onde a atenção da massa está. É exatamente por isso que eu acho que hoje, atualmente, um expert pode chegar num nível de interesse que o Cortella, olha aí de que eu estou falando, o Cortella, no nível de interesse que o Cortella gera em empresas. Porque a gente tem um meio de comunicação que a gente pode conversar com uma quantidade enorme de pessoas. O Cortella, vocês já devem ter me ouvido falar isso, em 1989 ele já era o Cortella fenomenal de hoje. Era o Cortella fora da curva de inteligência e de conseguir conectar analogias e metáforas e conseguir explicar de uma forma fácil o mundo, a vida, as motivações, os nossos costumes. Ele já fazia isso em 1989. Caramba, por que o Cortella não era o palestrante de hoje em 1989? Ele não despertava a quantidade de interesse nas pessoas de uma forma massiva, do jeito que ele faz hoje. Exatamente por causa disso. Só por causa disso. Você tem um conteúdo muito bom. Eu aposto, se eu pudesse apostar, eu apostaria isso. Que o seu conteúdo, a sua palestra é muito boa. Eu conheço palestrantes, cara, eu tenho mais de 1000 palestrantes cadastrados no meu banco de palestrantes. Eu conheço um monte e tem um conteúdo fenomenal que as pessoas precisariam ouvir aquilo que ele está falando. Mas ele não desperta interesse nas pessoas, nas empresas. E é por causa disso que as empresas não contratam eles. No mercado de palestras, o livro é julgado pela capa. Não adianta, é julgado pela capa. E você precisa conseguir despertar interesse. Mas para despertar interesse, você precisa chamar a atenção da pessoa. Não adianta, você não vai conseguir despertar interesse se a pessoa não estiver prestando atenção em você. Se a pessoa não estiver prestando atenção em quem é você. Você precisa despertar gatilhos que façam a pessoa voltar a atenção dela para você. É a mesma coisa de eu fazer minha live para trás. Tô aqui conversando e que bola eu tô dando para você? Nenhuma. Eu tô com minhas costas voltadas para você. Cara, pode ser que o cliente hoje esteja com as costas voltadas para você. E eu acredito que você trabalha pra caraca. Você sabe que você trabalha pra caraca. Fala aí, quanto você trabalha hoje? Me fala aí, tudo que você fez hoje, cada suor que você colocou na sua mesa hoje, cada palavra que você escreveu para sua nova palestra, cada slide que você fez, e às vezes que você nem sabia fazer, você foi lá no YouTube, procurou um tutorial, ligou para alguém, perguntou como faz. Olha o tanto de energia que você coloca em cima da sua carreira como palestrante. Você trabalha muito. Você se esforça de uma forma acima da média. Você precisa focar toda essa energia em chamar atenção para depois conseguir despertar interesse. Dentro desses dois mundos, vou até anotar, dentro do mundo da atenção, dentro do mundo do interesse, existem milhares de informações. Esse cara aqui daria umas 10 palestras só para falar o tanto de coisa que tem aqui que você pode chamar interesse. E atenção, daria mais 10 palestras do tanto só para te contar de uma forma minuciosa, de uma forma detalhada, de uma forma específica, o tanto de coisas que você poderia, o tanto de gatilhos
que você poderia usar para despertar a atenção. A atenção não se trata só de veículo. Eu falei para você que a atenção das pessoas hoje estão na internet, mas não adianta se você ficar vendendo suas palestras na internet. Lembra do exemplo que eu dei da loja? Quando você vai na loja e o vendedor chega perto de você, o que você fala? Tô só dando uma olhadinha. Porque ele perguntou isso na hora errada. Você não tá querendo ouvir isso dele. Só que eu tenho certeza que você já deve ter comprado alguma coisa que você até não precisava, mas o vendedor foi tão bom que você comprou. De repente numa loja, você foi fazer uma cotação, uma pesquisa, mas aquele filho da mãe foi tão bom que vendeu para você. Porque ele fez as perguntas certas. Ele falou as coisas certas. Então não é simplesmente estar na internet, falar, se comunicar da forma certa, é estar no lugar certo. Às vezes é estar no e-mail, não é estar no Facebook. Eu ensino nos nossos vídeos muita informação sobre como despertar a atenção. E aqui, só nesses exemplos, você viu algumas formas de despertar a atenção. Não é uma única coisa de forma nenhuma. Tem um mundo aqui dentro de possibilidades de despertar a atenção do cliente. Tem um mundo aqui dentro de possibilidades de despertar interesse do cliente. E hoje eu quero contar para você uma forma que você pode utilizar para fechar mais palestras depois de já ter, na verdade, chamado a atenção da pessoa, de ter despertado o interesse da pessoa e a pessoa já está conversando com você. Beleza? Você já chamou minha atenção, quero ouvir mais sobre você. A partir desse momento, eu quero te contar um dos elementos que você pode utilizar para fechar mais palestras. Eu quero te falar sobre o briefing. Essa é a minha dica para você hoje. Briefing. Cara, que louco isso. Eu sempre falo que muita coisa que é óbvia para mim, mas não é óbvia para muitos palestrantes. Por quê? Eu tô aqui na Motive, eu tô todos os dias falando com clientes, todos os dias contratando palestrantes, todos os dias indicando palestrantes para os meus clientes e ouvindo deles porque eles não querem contratar o Joãozinho, mas eles querem contratar o Zezinho. Por quê? Eles escolheram o Zezinho e não o Joãozinho. Eu tô todos os dias ouvindo isso. Então eu ouço direto dos meus clientes os porquês. E é exatamente por isso que eu tenho a clareza de te falar coisas que são óbvias para mim, mas às vezes, muitas vezes, não são óbvias para os palestrantes. E se eu pudesse falar uma delas, seria o briefing. E palestrantes costumam ignorar o briefing. Palestrantes não costumam entender de uma forma ampla o que é o briefing. O briefing é uma oportunidade que você tem para conseguir fechar mais palestras de fato. Por quê? Porque existem 3 tipos de briefing. E aí, tá surpreso agora? Existem 3 tipos de briefing. Não é só um tipo de briefing que existe. Não é só o briefing antes da palestra, antes do evento. Existem 3 tipos. E o primeiro tipo, eu vou falar daqui a pouco. O briefing, antes de mais nada, tá? Explicando pra você, pra começar a falar os 3 tipos antes de explicar o briefing, que pode ter alguém aí que tá me assistindo que não sabe nem o que é briefing, tá? Então, pra não colocar a carroça na frente dos bois, o que é briefing? Briefing é uma palavra em inglês que significa resumo. Então, briefing no mercado de palestras é quando você conversa com o cliente para entender melhor qualquer coisa que ele queira passar para você. Dependendo do momento que você estiver falando com ele, às vezes não é sobre o evento, às vezes é sobre o que você vai falar. Então, briefing é sobre uma reunião que você faz com o cliente para entender a mente dele, para entender o que ele está esperando das suas palestras, quais são as expectativas dele. Isso que é briefing. E existem 3 tipos de briefing. E eu vou começar falando o mais comum para você. Vou começar falando o segundo tipo de briefing, que provavelmente você deve saber. O briefing antes da palestra. Esse é o mais comum e esse é o que você provavelmente já deve ter feito. O briefing antes da palestra, antes do evento. Pelo menos aqui na Motivação Palestras, eu não sei como você faz individualmente para os seus clientes. Eu não sei nem quais clientes você atende, tá? Mas só para te explicar,
A gente aqui na Motive, nós somos focados em eventos corporativos. Nós atendemos médias e grandes empresas. O nosso cliente ideal, o cliente que a gente procura, o cliente que a gente se comunica, é o gerente de marketing e o gerente de RH. Esse é o nosso cliente ideal. Quando a gente conversa com esse cliente, quando a gente faz o entendimento desse cliente, quando a gente entende as motivações, tá vendo que a gente faz uma espécie de briefing quando está conversando com ele também? Quando a gente entende as motivações daquele evento que está acontecendo, o que ele espera que aconteça depois que o evento acabar. Então qual é o ROI? Qual é o ROI que ele espera depois que o evento acabar? O que ele quer que fique gravado na mente das pessoas que vão assistir aquele evento? Quando a gente fez tudo isso, faz as indicações de acordo com as motivações do cliente, contrata o palestrante, o cliente gosta da indicação que a gente fez, contrata o palestrante, tudo certo? Contrato assinado, pagamento feito. Uma semana antes do evento, a gente marca entre o cliente e o palestrante um briefing de alinhamento da palestra. Essa é uma reunião super importante. E daqui surgem muitos problemas. Ou, às vezes, na maioria das vezes, surgem muitas soluções, muitas palestras excepcionais também. Porque você pode até ter uma palestra muito boa, você pode até ter um conteúdo muito bom, mas quando você personaliza esse conteúdo para a necessidade do cliente, aí a sua palestra passa para um outro nível. Coloca aí nos comentários se você personaliza a sua palestra para o cliente. Se você é desses palestrantes diferentes que personalizam a sua palestra, o seu slide, o assunto que você vai falar, os exemplos da sua palestra para o segmento do cliente, põe aí para eu saber. Mas esse briefing, 2 semanas antes do evento, vou pegar aqui até outra caneta. Esse briefing 2 semanas, 1 semana antes do evento, serve para que as expectativas sejam alinhadas. Servem para que o cliente diga para o palestrante exatamente o que ele espera da palestra. Ele já disse para mim, lá no momento da contratação. E às vezes, de novo, uma coisa que é muito óbvia para mim, mas eu não sei se é óbvia para você, pode ser que seja, mas eu vou falar. Mas às vezes essa contratação aconteceu 3 meses atrás, 4 meses atrás, a contratação. E agora vai acontecer o evento, depois de quase um semestre vai acontecer um evento. Isso acontece muito. Os nossos clientes, eles não contratam assim de imediato. Ah, o evento é daqui a um mês, vamos contratar o palestrante. Isso varia bastante, tá? Então pode acontecer. O cliente acabou de contratar comigo, daqui a 4 meses ele vai realizar o evento. E aí a gente deixa tudo planejado certinho para que o briefing aconteça 2 semanas antes da palestra. Exatamente para as informações ficarem fresquinhas na cabeça tanto do palestrante quanto do cliente. A nossa preferência é para que seja 1 semana antes. Às vezes por causa da correria que está acontecendo lá internamente para que o evento seja produzido, a gente às vezes esquece, você deve esquecer também que o cliente está contratando sua palestra. Ele está contratando som, comida, ele está contratando cadeira, às vezes espaço, passagem, muitas vezes. Ele está contratando um monte de coisas para que aquele evento aconteça. Não é só a sua palestra. Então a gente precisa lembrar disso também. Então 1 semana antes do evento acontecer, a gente coloca o cliente e o palestrante para bater um papo e conversarem sobre as expectativas do evento. Não é uma conversa de contratação, é uma conversa de alinhamento. A contratação já foi feita, entendeu? E quais são as perguntas, o papo que geralmente acontece nessas reuniões? A gente sempre participa, então a gente entra lá na ligação entre o cliente e o palestrante para também ajudar a conduzir muitas vezes, e às vezes as coisas não estão rolando. Mas geralmente qual é a conversa que acontece lá? O cliente passa para o palestrante dessa vez qual que é a vibe do evento, quem vai estar no evento, o que eles esperam que o palestrante diga, por que eles escolheram aquele palestrante. Olha só que legal isso daqui. Eu fiquei presente para isso agora. Eu nem tinha pensado nisso, por isso que eu até parei aqui no meio da minha linha de raciocínio. Mas olha que legal. Às vezes, o cliente, ele já te conhece, ele já te viu nas suas redes sociais, ele já te viu lá no seu canal no YouTube, ele já te viu lá no seu Facebook, no seu Instagram, e ele de repente ele já assistiu uma palestra sua, e ele viu uma parte da sua palestra, uma parte do seu vídeo que chamou muito a atenção dele. Então olha que louco, aqui no briefing, 1 semana antes do evento, ele vai falar pra você: ah, eu já vi uma palestra sua em que você tava falando sobre esse assunto aqui. Nossa, eu acho que isso faz muito sentido pra nossa empresa agora. Eu acho que o pessoal tá passando por um momento que precisa
ouvir exatamente isso que você está falando. Nossa, essa é uma coisa que o meu diretor fala todos os dias pra gente, mas ele diz que parece que o pessoal, eles não ouvem, parece que entra no ouvido e sai no outro. A gente precisa que alguém de fora fale isso pra eles, para que eles acordem para a importância desse assunto. E esse assunto pode ser várias coisas diferentes. Esse assunto pode ser alguma coisa relacionada a vendas, relacionada à motivação, pode ser várias coisas diferentes. Então, o que eu quero dizer com isso? Olha a importância de você gerar conteúdo. Olha a importância de você estar na internet. Você viu? Nesse exemplo do briefing, a pessoa acabou de falar para você sobre uma coisa que ela viu sua em outro momento de planejamento da sua carreira. Lembra? Eu sou um palestrante, eu sou um cara estratégico e eu estou movimentando as peças do meu tabuleiro para que quando o cliente entre em contato comigo, ele entre dentro de um cerco. Vou até desenhar aqui para você o que eu quero dizer. Quando o cliente entrar em contato com você, ele tem que entrar dentro de um cerco. Esse é o nosso cerco. E esse daqui é o cliente. Quando o cliente entrar aqui dentro, ele precisa entrar dentro de um lugar que ele não vai encontrar saída. Ele vai olhar dentro do seu cerco, ele vai olhar para o lado e ele vai ver suas redes sociais. E nas suas redes sociais tem conteúdo super interessante. Cara, que cara legal. Eu quero saber mais sobre ele. E aí ele vai no seu canal do YouTube. E no YouTube tem vídeos interessantes, tem palestras suas. Então ele sentiu um gostinho aqui do que você tem para compartilhar. Ele foi no YouTube e viu uma palestra inteira sua. Aí ele vai, pede um orçamento para você. E no seu orçamento você manda o seu Media Kit. Cara, que legal! O Media Kit dele, além de ser visualmente agradável, ainda tem conteúdo que eu não vi nem no YouTube e nem nas redes sociais. Esse cara é sensacional. E aí ele contrata a sua palestra. E na sua palestra tem slides sensacionais. Então você consegue enxergar, eu dei alguns exemplos, aqui dentro desse cerco tem milhares de elementos, tá? Como eu falei para você, esse cerco é formado por fatores geradores de interesse. Lembra lá que eu falei do interesse? A atenção que você precisa despertar, tem um interesse que você desperta depois de chamar a atenção da pessoa, e dentro dos interesses, dentro do campo, do bloco dos interesses, existe uma coisa que eu chamo de fatores geradores de interesse. E esses fatores, por exemplo, são as redes sociais, os vídeos que você posta lá, fotos, são o YouTube, Media Kit, slide, blog, e-mail marketing. Tem vários elementos que você pode utilizar como fatores geradores de interesse. Esse cerco é formado por fatores geradores de interesse e formado também por fatores que despertam a atenção do cliente, para que eles estejam presentes para os seus fatores geradores de interesse. Colocando no nosso exemplo, olha isso. Você chamou a atenção desse cliente por meio de um vídeo da sua rede social. Só que você só descobriu isso uma semana antes do evento. Você lembra da lei de Pareto? 80% dos nossos resultados vem de 20% das nossas ações. Você só descobre o seu 80-20 quando você começa a entrar no jogo de uma forma hardcore, de uma forma forte. Porque você começa a fazer, começa a colocar as ações em prática e começa a se jogar para os resultados. Então você fez lá o seu vídeo nas redes sociais, no YouTube, despertou a atenção de um cliente, enquanto você não está presente, o cliente não deixou nenhum comentário, não falou nada, não pediu uma cotação, ele entrou em contato comigo, Motivação Palestras, não entrou em contato com você. Eu de repente vi aquele seu vídeo no YouTube também e eu gostei pra caramba, e por causa disso eu te indico para o meu cliente. E quando eu te indico, o meu cliente fala o quê? Nossa, é verdade, tem esse cara. Eu vi um vídeo dele no YouTube que é super legal. Olha só o poder disso. Você despertou meu interesse porque eu vi o seu vídeo e eu gostei tanto que eu indiquei para um cliente. E quando eu indiquei para o meu cliente, ele já tinha visto o seu vídeo também. E a minha indicação, o fato de você ter feito o vídeo e ele ter visto e eu ter indicado você, despertou a lembrança, a memória dele. Ele lembrou que viu o seu vídeo. E por eu ter indicado também, ou seja, reforçado a qualidade daquilo que ele também assistiu, ele fica mais presente. E ele fica mais propenso a fechar aquela palestra com você. Agora, veja só,
quando eu indico palestrantes que não fazem isso. Como eu, Lucas, Motivação Palestras, vou despertar a atenção do cliente? Não dá, é difícil até pra mim. Cara, eu vou falar do Zezinho. Ó, tem um Zezinho aqui, ele fala sobre liderança também. Tipo, não vai despertar nenhum interesse do cliente, ele não viu nada sobre você, entendeu? O seu cerco tá cheio de buracos. Então, quando o cliente entra em contato com você, tem buraco aqui. Então, em vez do cliente ser impactado por esse conteúdo, ele não é, porque esse conteúdo não existe. E aí ele escapa por aqui. Tem buraco aqui. Ele não é impactado por isso, então ele escapa por aqui. Você às vezes até é muito bom no seu slide, você às vezes até é muito bom nas suas redes sociais, mas isso é um cerco. Se você é bom nessa ponta, nessa, mas essas duas estão abertas, o cliente vai fugir. Ele só tem que ter uma opção depois que ele entra aqui, e a opção é fechar a palestra com você. Ele não pode fugir mais. O seu cerco, ele me ajuda a fechar suas palestras. O seu cerco, ele me dá conteúdo, ele me dá gordura, me dá força, contexto, para eu conseguir te indicar, tá bom? Então, às vezes, voltando para o nosso assunto, fechando parênteses, muitas vezes, quando você está conversando com o cliente lá no briefing, ele fala para você: nossa, eu lembrei aqui de um vídeo que eu vi seu no YouTube, e esse vídeo aqui se falou sobre, vamos chutar aqui uma coisa, sobre autorresponsabilidade, você falou sobre autorresponsabilidade nesse vídeo. É exatamente isso que os meus funcionários precisam ouvir. Eu preciso que você dê aquele exemplo lá que você falou no vídeo. Olha a força disso. Tem muito palestrante que tem medo de postar a palestra no YouTube. Olha o que você está perdendo. Tá vendo como tem muitas coisas que são óbvias para mim e às vezes não são óbvias para você? Olha a oportunidade que você pode estar perdendo. Então aqui, nessa oportunidade, o cliente vai falar para você sobre o que ele espera, sobre as expectativas dele quanto ao evento. Se de repente ele não quer que você fale sobre alguma coisa relacionada à política, relacionada a futebol, se tiver algum exemplo na sua palestra, tira isso. Se ele é uma empresa muito formal, geralmente empresas japonesas, a gente atende alguns clientes aqui que são empresas japonesas, então são empresas mais formais, então são empresas que eles não gostam de ouvir palavrão na palestra, são empresas que eles não gostam de ouvir muita piada na palestra, entendeu? Então tem empresas e empresas com seus tipos, as suas personalidades, e esse é o tipo de briefing mais comum, esse é o tipo de briefing que todos os palestrantes conhecem, é o briefing de alinhamento entre o cliente e o palestrante. Esse é o briefing que você provavelmente já deve ter feito e provavelmente é o mais comum. Agora eu vou te mostrar dois outros briefings, como eu disse, que são óbvios para mim, que todo palestrante deveria fazer, mas não faz. O primeiro é o briefing de fechamento, galera. Eu vejo muito palestrante colocando energia, colocando foco, colocando tempo de trabalho, como eu já disse. A gente tem o método Nick, né? Vou fazer o desenho aqui só para exemplificar. A gente tem o método Nick, que tem forma de uma pirâmide, porque os palestrantes que estão no topo têm menos quantidade do que os palestrantes que estão na base. E no método Nick, a gente tem os palestrantes da base que são do nível dos desconhecidos. Esses palestrantes do nível dos desconhecidos, eles têm grande quantidade, como vocês podem ver. Eles são os palestrantes que mais têm quantidade dentro da nossa pirâmide. E esses palestrantes aqui, eles trabalham muito. E tem dois termos, para exemplificar de uma forma mais clara. Existe o hard work e o deep work. Você sabe a diferença desses dois? Esses caras, do nível do desconhecido, trabalham de uma forma insana, de uma forma hard work, de uma forma forte. Como eu disse em algum momento dessa nossa live, lembra aí do tanto que você trabalhou hoje. Lembra das várias horas que você já parou para pensar e pensou o seguinte: cara, eu tô trabalhando que nem um cachorro aqui e não tenho resultado. O que eu tô fazendo de errado? Você demite o cara que faz o seu tráfego no Facebook, você demite a pessoa que faz as suas artes, porque você tá pagando caro. Você tá trabalhando pra caramba, pra não falar um palavrão. Você tá trabalhando pra caramba e não tem tanto resultado, as palestras não estão vindo de uma forma tão forte quanto você esperaria. Isso acontece que o mercado de palestras não tem um mapa. Muitas pessoas falam sobre o mercado de palestras de uma forma muito subjetiva. As empresas gostam de palestrantes de motivação. Não é simplesmente isso. Existe um passo a passo para que você consiga chamar a atenção de alguém,
despertar interesse e subir de nível no método NIC. Existe um passo a passo. E se você não conhece, você fica lá martelando, trabalhando, hard work, acorda 6, durmo meia-noite, louco, brigando com a mulher, brigando com os filhos, não consegue ter qualidade de vida, tá no hard work insano. E o resultado? Cadê? Ganha o jogo quem faz gol. Você tá fazendo gol? O resultado não tá chegando. E a sua mulher tá te cobrando. E o seu marido está te cobrando, os seus pais estão te cobrando. Hard work não é aconselhável. O que eu te aconselho é o deep work, trabalho profundo. Esses caras aqui, eles trabalham de uma forma forte, insana. Não estou falando que eles são preguiçosos, não estou falando que eles não trabalham. Eles não conseguem subir de nível no método NIC porque eles não trabalham de uma forma estratégica. Porque esses caras aqui do nível do progresso, esses caras sim, eles trabalham muito, mas eles trabalham de uma forma estratégica, entendeu? Eles sabem exatamente qual pecinha do tabuleiro mexer para ter esse resultado que ele já está esperando, porque o mercado de palestras é manipulável, e manipulável no bom sentido, não no sentido maquiavélico da coisa. Inclusive tem um módulo no nosso curso Método NIC que eu falo exatamente sobre isso. O nome do módulo é Como Manipular o Mercado de Palestras. O que eu quero dizer com manipular? Como você conduzir a sua comunicação para gerar pensamentos, gerar interesse, despertar atenção, consequentemente subir no método NIC. Como que eu faço para fazer um deep work em vez de um hard work? Tudo isso é manipulação do mercado. Por quê? Porque você está mudando peças, você está movimentando peças que vai te gerar um resultado que você já espera, caramba. É isso que eu quero dizer com manipular. Você está fazendo uma coisa porque você já espera que aquele movimento gere um resultado. Isso que é manipular. Não é nada pejorativo, não é nada maquiavélico. É simplesmente inteligente, estratégico. Esses caras do nível do progresso, eles fazem isso. E adivinha, eles aproveitam todos os clientes dos principais níveis que não conseguem disponibilidade com esses caras. Olha o tanto. E se você se lembra do método NIC, a quantidade de clientes procurando por palestrantes, a demanda do mercado, em vez de ser uma pirâmide como essa, é uma pirâmide invertida. Então, essa é a demanda de clientes no mercado. Enquanto tem poucos palestrantes do principal nível aqui no método NIC, olha o tanto de clientes que tem procurando ele. Esse cara, ele cai todo no peito dos palestrantes no nível do progresso. O palestrante deep work, o palestrante estratégico. Chega de ser palestrante hard work. Chega, trabalha de uma forma estratégica e inteligente, tá bom? Então aqui o briefing, no momento do fechamento, são briefings feitos por palestrantes antes de confirmarem a contratação. Eu entrei em todo esse assunto de hard work, de deep work, para te explicar isso. Tem muito palestrante que coloca o foco dele em fazer uma coisa que já está todo mundo fazendo. E se está todo mundo fazendo, não gera diferenciação, você é igual a todo mundo. E se você está em um lugar que você está igual a todo mundo, como que alguém vai te ver? Eu tô de camiseta branca. Se eu tô no meio de uma multidão de pessoas com camiseta branca, como que eu vou chamar a atenção? Não dá. Agora, se no meio de uma multidão de pessoas com camiseta branca eu tô de camiseta preta, aí alguém vai olhar, inevitavelmente. Mesmo se ela estiver em cima de um prédio, não me veja, não veja o meu rosto, eu vou chamar a atenção. Então, você precisa fazer diferente do que a massa, a manada tá fazendo para ter resultados diferentes. E eu digo para você, briefing no momento do fechamento, briefing antes do cliente confirmar que vai te contratar é algo diferente. Porque a maioria dos palestrantes, e acredita em mim, eu tenho mais de 1000 palestrantes cadastrados na minha base aqui da Motivação Palestras. A maioria dos palestrantes, eles não fazem isso, não fazem o briefing antes do fechamento. E cara, quem é melhor para vender seu peixe do que você? Quem? Me fala aí. Eu não sou, com certeza. Mesmo conhecendo os clientes, mesmo sabendo o que aproxima e o que afasta clientes de palestrantes, eu não sou melhor do que você para vender seu peixe. Sabe por que não? Porque você é especialista no seu tema. E quando o cliente chega para você numa ligação, numa conversa e fala: ô Marcos, sabe de uma coisa? As pessoas aqui no meu escritório, elas estão desmotivadas porque o gerente foi demitido. E elas acham que vão ser demitidas também. E a sua especialidade é falar exatamente sobre isso. Você sabe quais são as especificidades
especificidades desse caso. Você sabe como as pessoas estão se sentindo. Você sabe o que elas devem estar pensando. Como você sabe, como você está dentro daquele mundo, muito melhor do que eu tô, e você começa a falar para o cliente aquilo, você se conecta de uma forma muito forte com ele, porque ele vê que você entende ele. E aí depois de você se conectar e mostrar para ele que você entende ele, você começa a jogar solução, 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 solução. Faz isso, faz aquilo, isso daqui a gente vai fazer, eu vou falar sobre isso, eu vou motivar e eles vão ter esse resultado. E o cliente fica louco, ele alucina. É exatamente isso que eu preciso. Eu vou contratar você, tá fechado. Então, o briefing antes do evento, no momento do fechamento, é uma coisa que muitos palestrantes não fazem, deveriam fazer. É uma coisa que gera mais fechamento de palestras. Lembra do nosso título? Apesar de eu falar sobre um monte de coisa aqui nessa nossa live, nosso título dessa live: como fechar mais palestras. Tá aqui um jeito. Faça briefing antes de você ser contratado. Se conecte, entenda o momento, fale sobre especificidades do que as pessoas devem estar vivendo e fale como você pode ajudar a solucionar isso. Se você está conversando com uma agência de palestrantes, peça para eles para te colocar em contato com o cliente. Converse com o cliente, tá? Então, o briefing antes do evento, antes de fechar a palestra, aliás, é uma das formas de você conseguir mais fechamento de palestras. E o terceiro modo é o briefing de feedback. É o briefing depois da palestra. Como que você vai conseguir melhorar as suas próximas abordagens, melhorar as suas próximas palestras, melhorar os seus próximos atendimentos, melhorar os seus próximos briefings de fechamento, os seus próximos briefings uma semana antes do evento, se você não está procurando saber se aquilo que você já está fazendo está dando certo. A gente tem uma regra aqui na Motive. Sempre que alguém chega para mim e dá uma ideia, pergunta: será que vai dar certo? Eu falo: teste e análise. Testa e analisa. Se der certo, toca o barco, vamos repetir. Se der errado, a gente para, não faz mais. Mas precisa testar, tá bom? Precisa testar. Então, você precisa saber o que está dando certo. Isso que você fez foi bom para o cliente? Se foi bom, você repete, você faz para os outros clientes. Se não foi bom ou se foi em partes bom, você vai ajustar. Mas você precisa entender do cliente se foi bom ou não. Então entenda, faça um feedback depois do evento, depois da palestra, alguns dias. Deixar uma sacada aqui para você a mais, tá? Alguns dias depois, 3 dias depois. Converse com o cliente para fazer o feedback depois da palestra, não imediatamente, não depois que acabar a sua palestra. É óbvio que o cara vai falar. As pessoas evitam gerar conflito. É óbvio que ele vai falar para você: não, foi bom, foi legal, foi da hora essa palestra. Você acha que ali no meio do evento dele ele falar: foi uma você não falou que a gente tinha combinado ali no briefing de alinhamento, o meu diretor não gostou do exemplo que você deu, o exemplo do cara que você citou é o cara mais odiado pelo meu presidente, não gostei. Ele não vai falar isso. Então entra em contato com ele 3 dias depois, que já baixou a poeira ali do evento, já baixou a correria, e aí ele tem mais possibilidade dele te passar os verdadeiros erros, entre aspas, ou ajustes e coisas boas que você fez e despertou a atenção e despertou, de repente, a admiração daquele contratante, das pessoas que estavam assistindo a palestra por você, tá bom? Antes de finalizar essa live, eu quero chamar a sua atenção sobre esse briefing aqui, que apesar de ser o mais comum, é o que mais tem erro. Muitas reclamações, a gente faz isso, tá? Eu acredito que 100%, nada do que eu te falar para fazer, a gente não faz aqui na Motivação Palestras. Eu não tô falando tudo isso para você porque eu acho, porque eu acho bonito fazer um feedback depois. Tudo são coisas que a gente faz na Motivação Palestra. A gente faz isso, a gente faz isso, a gente faz isso. Isso daqui, inclusive, o briefing de feedback pra gente funciona muito melhor do que para um palestrante. Porque o cliente, ele se abre mais para mim do que para um palestrante. Se ele não gostou da sua palestra, ele vai falar: foi boazinha, foi legal. Mas para mim ele fala tudo que ele não gostou. Então eu não vou falar para você fazer nada que eu já não faço, testei e sei que funciona, tá bom? Mas aqui, esse briefing aqui, uma semana antes, é onde mais tem erros. Por quê? Porque os palestrantes, eles ouvem o que o cliente falou, mas eles não aplicam no dia da palestra. E aí chega lá, o cliente pediu para o cara dar um exemplo no
segmento agro e o cara não dá. E aí a palestra foi maravilhosa, tudo foi bom, mas o cliente vai lembrar daquilo que ele pediu e não foi feito. O dever de um palestrante, de qualquer vendedor, é entregar mais do que o cliente espera. Over delivery, quando você entrega, mesmo que seja um pouquinho abaixo do que ele espera, do que estava combinado, esquece, você vai ser rechaçado, tá bom? Então, não cometa esse erro. Cumpra tudo que você combinou com o cliente no dia do briefing de alinhamento uma semana antes da palestra. Converse com os clientes antes do fechamento das palestras, da contratação, para aumentar as possibilidades de você ser contratado, e faça o briefing de feedback para entender o que deu certo e o que não deu. Isso pode te ajudar a fechar mais palestras. É isso, galera! Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenham feito proveito de tudo isso que eu falei aqui, espero que tenha te ajudado de alguma forma. E antes de finalizar, eu quero te convidar para ir lá no nosso feed e dar uma olhada na nossa programação de live dessa semana, tá bom? Na quinta-feira eu vou trazer aqui para conversar comigo uma das meninas da minha equipe comercial, uma das nossas Speak Hunters. A gente não chama de consultoras, chama de caçadoras de palestrantes. Speak Hunter, e ela vai conversar aqui comigo sobre várias curiosidades que ela ouve, conversa sobre indicações, sobre várias coisas que também te aproximam, te afastam de clientes, de grandes e médias empresas, tá bom? Então vem aí na quinta-feira às 8 horas também pra gente conversar com a Eli, você vai poder fazer perguntas, e no sábado às 8 horas eu vou fazer uma consultoria ao vivo na nossa live com um palestrante. Então eu te convido, espero que você tenha gostado disso. Na quarta-feira eu te convido para ir lá no nosso YouTube. A gente vai estrear o nosso podcast amanhã às 18 horas, tá? Não vai ser às 8 horas, às 18 horas a gente vai estrear o nosso podcast. E nesse podcast de amanhã, o nosso primeiro podcast sobre o mercado de palestras, eu vou falar como a motivação surgiu. Cara, você tem curiosidade de saber? Da onde saiu a ideia da Motive? Como ela surgiu? Como foi fechar a nossa primeira palestra? O que a gente fez para conseguir fechar a nossa primeira palestra? O que a gente fez para conseguir atender mais de 4.000 clientes? Que é a quantidade de clientes que nós já atendemos. Eu vou te contar tudo nesse podcast. Amanhã, às 18 horas, eu te convido para ir assistir lá no nosso YouTube. Não vai ser aqui no Instagram, vai ser lá no nosso canal do YouTube, Fica a Dica Palestrante. Espero que você tenha gostado. Isso é tudo por hoje e até a próxima live. Valeu, galera!